Olá, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você acredita que existe maldições? E se eu te dissesse que na Bíblia Sagrada, em Apocalipse, está escrito assim: e nunca mais haverá maldição contra alguém? Ora, eu acredito que a Bíblia só falaria alguma coisa se isto de fato existisse. E eu acredito que de fato exista maldições contra alguém. Aliás, é uma pena dizer, mas existem famílias inteiras que estão debaixo de maldição. E só há um Deus que pode livrá-la dessas maldições. É o Deus Todo-Poderoso. A história que eu trago hoje está em Números 22 ao 24. É uma passagem bíblica conhecida porque fala de um homem cuja profissão dele era amaldiçoar e abençoar. Seu nome, Balaão. Acontece que a história começa com Israel saindo do Egito. Por muito tempo, o Egito tinha sido abençoado por este povo, que era o povo de Deus. Não vos esqueçais que, em Gênesis capítulo 37 a seguir, um jovem chamado José foi para o Egito e esteve ali durante muitos anos. E por causa deste homem, que era crente, temente a Deus, toda a nação do Egito foi abençoada. Numa época de escuridão e de dificuldades, eles encontraram em José uma luz e uma direção. José, cheio do Espírito Santo, levou eles à grande vitória. Por isso, a importância de tratar bem aqueles que servem a Deus. Eu sei que toda nação, toda família, toda e qualquer pessoa que trata bem uma pessoa que serve a Deus, não ficará sem a sua recompensa. Vejamos o que a Bíblia diz sobre esse assunto. A Bíblia diz, dito pelo próprio Filho de Deus, que qualquer que der um copo de água fria para quem serve a Deus, porque o considerou como uma pessoa de Deus, não ficará sem a sua recompensa. Foi Jesus quem disse. Então todo o Egito foi beneficiado por José. José aparece diante de Faraó e diz: o sonho que Faraó teve, embora sejam dois, é apenas um. Deus, o Todo-Poderoso, ele está dizendo a Faraó o que vai acontecer. No primeiro sonho, o Senhor viu 7 vacas que eram gordas, formosas, 7 espigas formosas, e depois, o segundo sonho, tudo aquilo que era formoso desapareceu. 7 vacas que agora eram gordas são magras, isto é, foram consumidas as vacas gordas pelas vacas magras, e então as espigas cheias foram queimadas por um vento oriental. Este é o sonho. O significado é o seguinte: haverá 7 anos de muita fartura. Depois, haverá 7 anos de muita fome. Agora o Senhor faça assim: eleja um homem sábio e entendido que tenha a capacidade para administrar e ponha ele sobre todos os seus bens. Ele vai fazer com que todos os seus pátios de estocagem sejam amontoados de muita colheita, para que quando chegue a fome, vocês tenham o que comer. Assim, o Egito se engrandeceu e se fortaleceu através da administração de José. Logo, nós estamos observando que toda a nação do Egito foi abençoada por causa deste jovem, que era cheio do Espírito Santo, que era cheio da presença de Deus. Você está vendo? Todas as nações que aparecem na história tratando bem o povo de Deus, essas nações se fortalecem, se tornam poderosas e duram para sempre. Tem nações aí que estão durando há milênios, porque elas permanecem ajudando o povo de Deus. Por exemplo, na época do Egito existiam muitas outras nações, mas elas se recusaram a ajudar o povo de Deus. Essas nações simplesmente desapareceram, mas o Egito, que recebeu o povo de Deus
e que esteve ali com eles, dando pão, abrigo. Embora eles tenham trabalhado de maneira forçada, mas apoiaram de alguma maneira. Então o Egito permanece até hoje. E há quem diga que nas Escrituras há uma profecia aonde o próprio Deus disse que por causa da bondade que o Egito teve para com os filhos de Israel, eles permanecerão para sempre, até a consumação de todas as coisas aqui na terra. Então vejamos o que a Bíblia fala a seguir. Cuidado com as maldições. Esteja firme em Deus, para que você seja abençoado e não seja amaldiçoado. O povo de Deus saiu do Egito. Eles saíram caminhando pelo deserto. Deus estava cuidando deles e eles pediram passagem para passar entre o povo de um rei chamado Balaque. Mas Balaque ficou sabendo que Israel estava vindo na direção deles. Ele poderia ter sido gentil, mas não foi. Ele poderia ter dado água para eles, mas não foi. Ele poderia ter ido ao encontro deles, mas ele não foi. Você sabia que se Balaque tivesse ajudado Israel naquele momento de dificuldade, possivelmente a nação dele teria permanecido até o dia de hoje? Você sabia disso? Mas Balaque tomou outro caminho. Ele contratou a Balaão, um homem que tinha uma profissão estranha. Ele era contratado para amaldiçoar e abençoar. Quando a Bíblia fala em Números capítulo 22, versículo de número 12, quando Balaque coloca Balaão na posição de amaldiçoar, então ele diz: não irás, o Senhor fala assim, não irás com eles, fica-te aqui, não temes, você não conseguirá amaldiçoar a este povo. Balaque diz: há algum problema? Balaão, você está ouvindo alguma coisa? E Balaão responde a Balaque: ó rei, eu acho que é melhor a gente deixar isso de mão. Vamos deixar este povo em paz, porque ouvi dizer para mim não ir contigo. Mas Balaque insistiu: você acha que eu não posso pagar você? Você acha que eu não sou digno da sua presença? Ouvi dizer que a quem você quer amaldiçoar é amaldiçoado, e a quem você quer abençoar é abençoado. Então Balaque leva Balaão a um lugar muito alto e diz assim: é este o povo. Quando Balaque vê a multidão dos israelitas, capítulo 23, versículo de número 8, está escrito assim: diante de Balaque ele declara: como posso amaldiçoar o que Deus já abençoou? Como posso declarar uma maldição se Deus já declarou a bênção? Balaque ficou zangado e disse: ei, não foi isso que combinamos. Eu vou pagar você para você amaldiçoar esta gente e não para você abençoá-los. Números capítulo 23, versículo de número 20, Balaão responde: eis que recebi ordem, fui contratado para amaldiçoar, mas Deus transformou a minha maldição em bênção. Só Deus, o Eterno, pode revogar isso. Números capítulo 24, versículo de número 9 está escrito assim: Balaão conclui exatamente o seguinte: bendito seja Israel, bendita seja esta nação, este povo é bendito do Senhor. Quem pode abençoá-los mais do que o Eterno? E quem poderá amaldiçoá-los? Pois Deus já disse: bendito sois vós. Então fique tranquilo, se Deus está do seu lado, nenhuma maldição, nenhuma palavra de condenação vai amaldiçoar ou condenar você. Agora fique do lado do Eterno, para que Ele possa te proteger, proteger a tua família, proteger os teus negócios e proteger tudo o que é teu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.